Agora sim, agora a gente pode responder a pergunta de US$ 1 milhão, que é: todos os cães podem ir para creche, Tati? E aí vamos começar nos apresentando um pouquinho pro pessoal que tá aí, né? Tem gente que não conhece a gente, e aí depois a gente já começa. Legal. Pode, se você quiser, pode começar. Tá joia. Obrigada, Ari, pelo convite de novo, pela oportunidade, né? Sempre bom, a gente adora falar sobre esses assuntos que estamos sempre, todos os dias aí, batalhando para melhorar o bem-estar, né? Então, para a gente é um prazer sempre falar sobre isso, né? Sim. E boa noite, pessoal. Meu nome é Tati, sou a Tati Pian. Eu comecei adestrando cães em 2008, né? E aí trabalhava com adestramento, depois com consultorias, né? Mais voltado para cães mesmo. Mas naquele período não existia muita informação e muitos recursos ainda, né? Nessa área de comportamento, pelo menos aqui no Brasil, não, né? Então, eu sempre falo que a gente meio que aprendeu apanhando, né? Então, eu sempre fui em busca de mais informações, de mais atualizações para entender qual era o melhor caminho, né, para educar cães, para ajudar mais as famílias, os cães, de forma a gerar mais bem-estar, né? Então, e aí surgiu mais esse assunto sobre adestramento positivo, né? Então, fui sempre me atualizando, estudando cada vez mais. Agora estou terminando minha especialização, né, da pós na PUC de Minas. E desde 2010 surgiu a oportunidade de trabalhar com cães em grupo, né? Na verdade, meio que caiu no meu colo, e aí eu abracei a ideia de ajudar famílias mesmo, né? Que não conseguiam deixar seus cães em hotel ou deixar os cuidados de algum lugar onde não conheciam, não confiavam. E aí eu comecei esse trabalho em grupo e aprendi muito mais na observação, né? Porque naquela época também não existia nenhum curso voltado para cães em grupo, para manejo em grupo. Então, eu aprendi observando muito, errando, claro, né? Porque a gente não sabia muito bem como trabalhar. E aí fui aprimorando cada vez mais, né? As técnicas, aliando as técnicas de adestramento e, e melhorando cada vez mais esse manejo em grupo. E aí, em 2019, que eu montei a de casa em Sorocaba, né? E depois, agora eu já me perdi, sendo retrasado, já fez mais de um ano que a gente. O Ednei tá na live para lembrar da. Ednei, acho que é pior do que eu para datas, né? É que a gente completou um ano agora em outubro, né? E aí a Ah, gente tá. fez. E aí a gente criou uma filial, né? Uma segunda unidade da de casa. E aí, nesse espaço, como é uma casa bem grande, um espaço grande, a gente conseguiu dividir o espaço entre a creche e aí a gente dividiu também os portes, né? Depois eu posso falar sobre isso. É uma outra unidade para cães de pequeno porte e o outro espaço a gente destinou para treinamento, para capacitação, né? Da nossa equipe mesmo, da creche, de profissionais da área, os nossos encontros, né? De adestradores, que a gente precisa fazer mais vezes. Olha Uhum. lá, eu te rindo, um ano. E muito a gente faz nossos atendimentos também, né? Nossas aulas de filhotes, que é super importante, que é legal depois eu falar também aqui, onde a gente já educa esse filhote desde cedo, né? A família, um trabalho super bacana aí de educação, de, de já prevenir, né, problemas de comportamento no futuro e já socializar, já fazer tudo, deixar todo o caminho mais fácil para esses cães terem uma vida mais tranquila. E as famílias também, né? Sim, com certeza, com certeza. Gente, então vou me apresentar. Eu sou a Ariane Estelita, eu trabalho com cães desde 2016, venho fazendo trabalhos desde hospedagem domiciliar, já trabalhei com pet sitter no começo, passeios, tudo mais, e depois eu fui estudando, me aperfeiçoando, onde eu comecei a fazer adestramento, né, voltado para adestramento positivo também, faço consultoria, sou pós-graduada em comportamento e bem-estar animal, e tem a loja, né, que é a Bigoods e-commerce, que ela é uma loja, foi na pós-graduação que me deu essa luz de que eu podia associar não só
a educação, né, o conhecimento que eu tinha aí nas aulas e nas consultorias, mas também associando isso com os produtos que também geram bem-estar e que muitas pessoas ainda têm dúvida do que comprar, como comprar, o que usar. E aí eu acabei usando, né, vamos dizer assim, foi uma necessidade que eu vi ali da gente começar a direcionar e também transformar essa venda de produtos de uma forma educativa também. Então, a Bigoods também ela foi pensada nesse propósito, né, de bem-estar e educação, e por isso que a gente aí é parceiro, né, Tati? Porque acho que a gente tem propósitos parecidos, né, quando a gente fala de bem-estar em família, do bem-estar não só do cachorro, mas da família multiespécie, entender tanto, né, e fazer com que os humanos, na verdade, entendam cada vez mais como educar, o que geram os problemas de comportamento. E acho que hoje, principalmente, eu lembro que eu conversei com a Tati. Faz tempo que a gente está querendo fazer essa live, né, Tati? E aí a gente acabou tendo várias coisas que a gente não conseguiu fazer antes, mas surgiu justamente de um aluno, né? Porque eu falei assim, a gente precisa conversar. A gente já tinha feito uma live sobre isso, só que em outra plataforma. E a ideia é que a gente explique um pouquinho melhor para as pessoas, né? Porque às vezes a pessoa acha que ir para creche é só gastar energia, né? Que ir para creche é só deixar o cachorro lá e tá tudo certo. Mas existe todo um planejamento, existe uma rotina, existem várias coisas envolvidas aí, inclusive, né? E acho que o mais importante é o perfil do cachorro. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso. E, inclusive, Tati, dentre as perguntas que eu fiz lá nos stories, tem gente que tem dúvida, não sabe para que a creche serve, então acho que vai ser muito legal da gente começar essa conversa falando um pouquinho, né, do que é o dia a dia da creche, como é que é essa rotina, para o pessoal começar a analisar em casa se o cachorro delas pode ou não pode, ou na verdade o primeiro passo opa, que legal, o que tem lá de diferente que eu não sei, o que eu não conheço, né, como é que é esse trabalho, porque a gente faz, né, o trabalho na casa, né, que é super importante, a consultoria, a gente faz o trabalho diretamente ligado lá nas aulas, mas as aulas em grupo e todo o trabalho que é feito de rotina e manejo dentro da creche também é muito importante. Eu já Sim, dando com certeza. spoiler já. Não, com certeza. Com certeza. Envolve todo esse trabalho, então é super importante a gente falar, né? Para deixar claro, né? Sim, sim, sim. Então conta um pouquinho para o pessoal aí como que é a rotina, como que é um dia lá na aula de casa. Sim. Na verdade, assim, qual que é o intuito da creche? Por que que elas surgiram, né? As creches surgiram aí por volta do início da década de 2000, então já faz um tempinho, né? Olha, E por já há que que 20 elas anos. surgiram? Já faz um tempinho. Por que que elas surgiram? Com essa vida urbana maluca que todos temos, né? Eu me incluo também, então muita gente gosta de cachorro, quer ter cachorro, mas essa vida muito maluca, assim, de sair de casa cedo e voltar só à noite. E aí a pessoa chega em casa super cansada, né? Não tem disposição para passear com o cachorro, ou está super cansado para treinar, para fazer os treinos que a gente sempre indica, né? Que sejam feitos. Mesmo que a gente fale, olha, treina 5, 10 minutos, um período, já vai ajudar, mas a pessoa chega super cansada. Então, essa rotina muito atribulada faz com que os cães acabem não tendo suas necessidades atendidas, né? Então, eles acabam ficando estressados, muito tempo sozinhos, né? Então, a gente que estuda bastante, a gente sabe, tem muitos estudos científicos que comprovam, né, o período em que o cão fica sozinho, né? Qual o período que ele já começa a sentir estresse, né? A sentir aí uma sobrecarga de ansiedade também. Então, Uhum. ficar sozinho muito tempo, não ter uma rotina regrada, né? Então, um dia o tutor está disponível para passear, para sair, no outro dia não está. Então, essa rotina desregrada, né? E a falta também dessa comunicação, né? Dos humanos com os cães, né? Então, quando a gente fala em adestrar, a gente não está querendo dizer que a gente vai ter um cão robô, que a gente vai ter um cão circo. É justamente Sim. criar uma comunicação eficiente para ter ali uma convivência saudável, tranquila, né? E aí, quando a gente não tem isso, não tem uma rotina adequada, a gente tem cães que ficam muito tempo sozinhos, pronto, um prato cheio, né? Para ansiedade, para alguns problemas de comportamento. E aí a pessoa reclama porque tem a casa destruída, cães que vocalizam demais, né? Quando a gente fala vocalizam aqui,
latem, uivam, né? Então, acaba virando um problema e aí a pessoa recorre à creche, né? Então, na verdade, a creche nasceu muito por conta dessa demanda de problemas de comportamento, de cães Uhum. estressados, né? Da falta de tempo, da dedicação dos tutores. E aí, então, teve essa oportunidade de, pelo menos, oferecer atividades voltadas para as necessidades caninas, né? Então, o que Assim, eu que acho que é a creche... importante. Ah, desculpa, Tati. Não, só Imagina. comentar, porque às vezes a gente começa, né? Pega um cachorro, alguém, né? As famílias normalmente, só que elas não avaliam as necessidades, né? O que que esse cachorro precisa no dia a dia dele. E aí é toda essa Sim, falta de necessidades, né? De suprir as necessidades que são dos comportamentos naturais deles, né? É que fazem com que a gente tenha todos esses problemas comportamentais que você comentou. E aí, as pessoas, quando elas não têm esse passo anterior, né, que é entender que existem necessidades a serem supridas, aí a gente começa a ter a cadeia de problemas, vai, digamos assim. E aí você recebe exatamente. muitas vezes, a gente até conversou sobre isso, né? Às vezes você vai receber um cachorro problema na creche, ou eu vou começar a trabalhar com um cachorro problema nas aulas, mas porque a família não entendeu ainda, ou precisa, né, entender que necessidades são essas, até para entender justamente esse objetivo que a creche tem, né? Porque se a família ela Sim, não tem esse principal, né, que é entender o que a espécie canina precisa, né, que é diferente da espécie humana, eles não vão nem buscar essa solução, né? Às vezes ele busca diretamente o adestrador, que aí o adestrador tem esse papel fundamental de orientar, né? Por exemplo, falta de tempo, não passeia, sim, não supre essa necessidade, mas é importante a conscientização da família para entender o que diferenças existem, né, entre as espécies, o que eu preciso suprir nessa espécie. exatamente. E nós, enquanto creche também, a gente faz um trabalho em conjunto, né, com as famílias. Então, é, se eu chamar todo mundo para conversar, eu vou identificar alguma coisa que pode realmente melhorar ali, que a gente pode ajustar. Mas a gente sempre troca muita informação para sempre melhorar e que eles também possam fazer dentro de casa coisas que possam ajudar, porque só a creche sozinha não vai resolver muitos dos Uhum. problemas, né? E aí, quando a gente consegue acolher essas famílias e passar a informação do que eles podem fazer, do que eles podem agregar em casa, no passeio ou em outras situações, tudo fica melhor, né? Então, a gente faz muito esse trabalho individualizado, de analisar cada cão, de ajudar cada família. E agora, depois da pandemia, a gente sentiu muito isso, né? Os cães, mesmo os cães que já frequentavam o nosso espaço, né? Alguns tiveram uma mudança de comportamento muito grande, né? Com a pandemia e essa pós-pandemia. Então, Sim, olha, eu percebi nosso até trabalho, a paçoca piorou em termos de reatividade depois da pandemia. sim, sim, Então é todo um trabalho. E aí eu reforço o que você falou sobre o robô, né? O cachorro, ele é um indivíduo, ele é um ser vivo. Nós passamos por estresse, por que que ele não vai passar por isso, né? O exatamente. isolamento causou problemas nos humanos e também causou problemas nos cães, né, que convivem com a gente. Sim, e os humanos ficaram tensos, né? Com muito medo e Sim, com toda sim. a dúvida, a tensão do que ia acontecer pós-pandemia, né? Então, esses cães também acabaram absorvendo todo esse ambiente, né, estressante. Então, a gente tem aí cães que mudaram muito nesse período, então a gente está ali ajudando cada um, tentando ajudar da melhor forma, do que eles podem fazer, do que eles podem melhorar. E aí entra o meu trabalho com a Ednei na capacitação, né, onde a gente sai do contexto da creche, traz essa família para fazer um trabalho em conjunto para que todo mundo fique bem, né? Sim, sim, um trabalho muito bom, muito importante. Sim, Tati, e então pode falar um pouquinho da rotina, porque aí depois a gente vai falar um pouquinho se para que cachorro é esse que pode ir para creche. Vamos deixar isso sim, como surpresa aí pro pessoal para a galera ficar na live. sim, Então, primeiro conta um pouquinho o que é a rotina, porque aí as pessoas vão brilhar o olho e falar, puxa, eu quero. Agora a gente vai ver depois se o seu cachorro pode ou não. sim. A rotina da creche, ela precisa ter uma rotina muito estruturada, né? Assim como a gente orienta, né, nossos clientes, né, e quem nos procura, né, por ajuda, é super importante que dentro da creche também exista uma rotina muito previsível, muito regrada, muito organizada, né? Por que isso? Porque se eu tiver uma rotina
adequada, onde os cães sabem que tá vendo um rabinho ali, minha Tô, eu gata vi, eu vi. tá passeando aqui. Se a gente tem uma rotina muito previsível e muito organizada, os cães sabem o que vai acontecer depois, né? E isso a gente sabe, né, que vai gerar muito menos ansiedade, que vai gerar muito menos insegurança, né? Então, quando eles entendem a rotina, isso já é muito importante, né? Então, a gente tem uma rotina ali de entrada, de deixar eles se socializarem, ter aquele momento da chegada de uma forma tranquila, né? Porque eles chegam muitas vezes cheios de energia. Às vezes, por exemplo, hoje teve feriado, amanhã já acumulam energia, ou do final de semana, né? Cada um tem uma rotina Uhum, diferente. Então, um sim. trabalho ali de manejo, quando eles chegam, depois todo o trabalho que a gente faz individual com alguns cães que não ficam bem em algumas situações ou que chegam muito eufóricos, a gente faz um trabalho individual para acalmar esses cães, para fazer com que eles Uhum. relaxem, né? Para não ser aquela coisa preciso entrar, porque senão vira um manicômio e não uma Sim, creche, que é né? loucura, é uma loucura. É bem fácil, né? Tirar tudo do controle, né? Então, a gente tenta ao máximo fazer um trabalho para minimizar todos os estresses, né? Então, a gente fala muito isso de educação positiva, né? Quando eu fui falar na PetSalvo sobre creche e adestramento positivo dentro de creche, eu falei muito isso. As pessoas falam assim, eu duvido que dê para trabalhar de forma positiva, né? Nosso manejo é positivo. É claro que dentro de uma creche a gente não vai ter 100% de emoções positivas o tempo todo, né? Mas Uhum. quando a gente puder trabalhar de forma que a gente consiga minimizar qualquer tipo de situação negativa ou emoção ruim, né? A gente vai fazer. Então, esse trabalho individual com cães que chegam muito eufóricos, depois toda a programação de enriquecimento ambiental, né? As atividades que vão suprir todas as necessidades de cães, né? De cavar, é importante a gente falar assim, né? O que é necessidade canina, né? Cavar, roer, são coisas que para a gente, humanos, é estranho, né? Assim, Uhum. nossa, meu cão vai roer meu móvel, vai estragar minha casa, isso não pode. Mas roer é necessário, então a gente vai direcionar para algo que eles possam roer, né? Que supra essa necessidade diária, Uhum. né? Então não é uma necessidade esporádica, é diária, né? Então, cavar, roer, destrinchar coisas, né? Tudo isso a gente vai oferecendo nas nossas atividades. E aí o adestramento que acontece o tempo todo, né? Me perguntaram lá na palestra, qual o horário do adestramento? Não tem horário, é o tempo inteiro, né? Porque vivências que manejo, a gente está o tempo todo adestrando os cães, né? O tempo todo Sim. a gente está ensinando comportamentos adequados, comportamentos que a gente espera que eles façam, né? E eu acho muito legal você comentar isso, porque é justamente o que eu falo para os alunos, né? Quando você pratica e insere na rotina, no dia a dia, você está educando seu cachorro o tempo todo em casa, também, né? Para Exatamente. comer, para sair, para esperar, para receber uma visita. Se existir essa consciência, nessa lembrança de sempre estar pedindo alguma coisa para o cachorro ali, sempre reforçando na hora certa, e também deixar de reforçar na hora errada, né? Sim, Isso já, nossa, isso conta muito, né? Porque você não precisa ficar, como sim, você falou, né? Que a gente costuma falar, não, dedica 10, 15 minutinhos por dia para você adestrar o seu cachorro. Mas se as pessoas começam a ter consciência e inserir isso no dia a dia, nossa, isso ajuda demais e acelera o processo, né? Por isso que a creche é bacana, porque exatamente. acelera esse processo de aprendizado dele, né? E vai Sim. mudando as emoções aí com o tempo, né? Sim, e na creche a gente não tem o tempo de pegar 5 minutos cada cachorro, não tem como, né? É. Então, não é igual à vida real, como você falou, né? Eu mesma, eu não tenho todo o tempo do mundo para treinar minhas cachorrinhas como eu gostaria, né? Nem minha Uhum. gatinha. Então, o que eu faço são treinos da vida real, né? É no momento de sair para passear, é no momento de alimentar, é no momento de oferecer uma atividade, né? No momento em que eu vejo que elas fazem algo legal para reforçar. Então, na creche a gente faz a mesma coisa, né? E é o tempo todo adestrando, direcionando, ensinando, né, novos comportamentos. E isso a própria equipe adora, né? Porque eles percebem o avanço daquele cachorro que chegou terrível, né? Chegou bagunçando tudo e de repente aquele cachorro se transforma, né? Então, ou cães que têm problema de comportamento mesmo, e a gente vai redirecionando, vai ensinando novos comportamentos, e aí é muito legal, né?
E é isso, a gente sim, tem horário de alimentação também, que também é uma forma de educar o autocontrole, né, a impulsividade. Ali a gente já treina todos os cães, né? Até cães que não foram adestrados, eles não vão comer se eles estiverem eufóricos, se eles estiverem. Não é que é um castigo, mas a gente vai ensinar rapidamente qual é o a hora comportamento que certa, é o momento certo, né? exatamente. Sentar, explorar calmamente, né? Então, a gente utiliza todos os momentos da rotina da creche para ensiná-lo, né? Momento de oferecer brinquedos. E então, todo momento da creche eles vão ser ensinados, né, sobre os comportamentos, o tempo todo. Sim. Eu vou vincular com uma das perguntas que eu coloquei até lá no feed, né? Que é, será que eu preciso de adaptação igual creche para criança, né? Porque a gente está chegando no final do ano, né? Vocês são creche e hospedagem também. Sim, E aí, normalmente, as pessoas começam a se preocupar com isso no final. Tá tudo fechado, viagem fechada, já tô com tudo pronto para mim, para o humano. Agora, para o cachorro, eu deixo para depois, eu vou buscar lá algum hotel, algum lugar que atenda, né, que aceite. E aí, eu acho que é importante a exatamente, gente comentar um pouquinho sobre a importância dessa adaptação, né, com certeza. porque é parecido com a criança, sim. Né? Respondendo a Muito, pergunta, é muito. exatamente É sim. muito igual, não é que é parecido, é muito igual, né? Quem é mãe aqui, eu sou mãe de humanos também, sabe, né? Em nenhum berçário, nenhuma creche para crianças, você vai deixar o seu bebê ali, ou de 9 meses, um ano, que quer que seja essa idade, você não vai entregar para um profissional no estado, né? Essa criança com certeza vai Uhum, chorar muito, né? Ninguém explicou para ela o que vai acontecer lá. Então, uhum. essa era uma dificuldade que eu tinha de explicar, né, para os clientes e para novos clientes sobre adaptação, e hoje eu já faço uma analogia, já vou explicar. Mas eu falava e as pessoas não entendiam, né? E aí a resposta da pessoa era sempre assim: mas meu cachorro é super bonzinho, ele adora pessoas, ele adora cães, né? Então, eu falava assim: não adianta eu fazer um ambiente lindo, maravilhoso, pensando nos cães, né? Pensar em todas as necessidades, estímulos que eu preciso desenvolver ali entre eles, tudo que eu posso oferecer de melhor. Então, todo o meu ambiente foi pensado, né? Até nos estímulos sensoriais. Não adianta eu criar uma Disney dos cães, sendo que ali é um ambiente novo, com pessoas novas, com cães novos, diferentes, com um contexto totalmente diferente, uma rotina diferente. Como que o cão vai entender que aquilo é bom, né? E como que a gente quer colocar a goela abaixo dele que aquilo vai ser bom, se para ele é tudo novo, né? E é tudo É, diferente do que ele vive, né? e até o E que aí você a falou sobre a gente, rotina, né? Assim, o cachorro sim, gosta de rotina, gente. Então, assim, existe essa previsibilidade para ele dar segurança. Então, sim, isso exatamente. acontece justamente quando ele vai para um outro ambiente, gente. Imagina. Sim. E aí a analogia que eu tento fazer, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade, elas ficam até bravas, né? A gente explica que o cão não vai ficar bem, né? Mesmo que seja bonzinho, mesmo que goste de cães, é um contexto diferente, é tudo diferente. E aí eu falo isso, eu falo, você gostaria, né, de ser levado para uma festa ou para uma viagem num lugar maravilhoso, um hotel 5 estrelas, o melhor hotel do mundo, ou o melhor resort que seja, né, numa viagem, mas lá você não conhece ninguém, você não conhece a língua Tá que eles falam, sozinho? exatamente, está sozinho sem nenhuma referência de nada, né, de ninguém do seu país ou de ninguém conhecido, e aí você tem que se virar para tentar, e não está nada disponível, você precisa ir atrás das informações, né? O que que você faz, né? Porque ainda que seja um lugar lindo, maravilhoso, ainda que você seja uma pessoa sociável e tente se comunicar e tudo mais, você está passando ali por um momento de tensão, de estresse, de medo, de, ai meu Deus, o que que eu faço agora, né? Uhum. Porque se você não tem nenhuma placa de informação, não tem ninguém te orientando em nada, pode ser o lugar mais lindo do mundo, o melhor resort, com tudo incluído. Você precisa ali naquele momento tentar se adequar ou tentar buscar informação. Então, não adianta nada, né? E aí eu acho que com isso ajuda um pouquinho a pessoa se colocar no lugar do cachorro, né? Porque é Sim, isso, né? O que adianta eu falar para o cachorro, ou eu tentar passar para ele que eu adoro cães? Ah, eu adoro cães, eu sei que eu adoro cães, mas ele não sabe, né? Ele não sabe da minha exato. intenção. Ainda que eu tenha uma forma, uma conduta correta de me aproximar daquele cão, ele
nunca me viu na vida, né? Como que eu posso, né, criar A gente um... não pode esquecer do vínculo familiar, na verdade, né? Então, você falou Sim, do exemplo, mas quando eu faço sugestão e a pessoa pergunta, né? Eu falo que tem que fazer adaptação, você tem que procurar bem antes, falo assim, olha, gente, eu já tive cães que não comeram, que não bebiam, que não, assim, eles simplesmente ficam num nível de estresse tão alto num lugar, num ambiente que, como você falou, não é uma Disneylândia, mas assim, ele não conhece ninguém. Às vezes esse cachorro só come com um tutor. Então, são coisas que acontecem, se a exatamente. gente e o cachorro pode ficar doente, ele vocalizar, né, sofrer ali, é um sofrimento para Exatamente. ele. Pode ser um sofrimento para ele se ele não fizer uma Claro. adaptação. Não, com certeza. E ainda que o cão não esteja, né, demonstrando nenhuma reação negativa, né, de uivar, de chorar, ou de vocalizar, ou de raspar a porta porque quer sair, ou ficar agitado, Uhum, ofegante, ou, né, reações que a gente percebe que o cão não está tranquilo, mesmo que ele não fique dessa forma, ele pode estar ali estressado internamente, né, não absorvendo tudo, e aí quando ele volta para casa, a imunidade dele baixou por conta desse estresse, e aí ele manifesta algo, né, diarreia, vômitos são os mais comuns, mas aí acontece isso e a pessoa liga, nossa, o que que vocês deram para o meu cachorro? Porque ele passou mal, né? E às vezes não foi nada. Ele comeu a comida dele e ele se alimentou e tudo mais, mas se ele não estiver preparado para aquela situação, não estiver totalmente tranquilo e adaptado, ele pode sim passar por um estresse e aí pode acometer a saúde, né? E aí parece que a gente não cuidou direito, mas na verdade ele não estava preparado, né? Para eu aquele estava tempo. lembrando que eu acho que deve ser parecido quando você tem pico de projeto, né? Eu estava falando isso com meu marido essa semana, né? Que você tem aquele pico, você fica estressado, nananana, então, né, vamos fazer uma correlação aí. Ele tá ali na creche tentando se virar, fala assim, não, eu tô bem, eu tô bem, eu tô comendo com esses estranhos, eu tô lidando bem. Aí quando ele vai para casa, tipo, relaxa. E é o que Isso, acontece, quando isso. pico de projeto, quando a gente trabalhou no mundo corporativo, é isso, né? Tava final, última semana para sair de férias. O que que acontece quando sai de férias? Fica doente. Exatamente. Porque aí o Justamente, por corpo quê? Porque aí realmente. exato, a imunidade vai lá para baixo, né? Exatamente. Então, a gente realmente é muito criterioso com isso, porque é o que eu falo, eu não quero ver nenhum cachorro infeliz lá dentro, ou nenhum cachorro que não esteja tranquilo para passar um período bem com a gente, né? A gente não quer causar nenhum tipo de mal-estar, né? Nem emocional, nem físico. Então, tem que sair de lá feliz, né? Entrar e sair feliz, Sim, tem que né? fazer bem, né? Não pode fazer mal. Se faz Sim. mal, tem uma coisa errada. Tem que ser realmente as férias desejadas daquele cão, senão não vale a pena, né? Tá certo. Agora sim, agora a gente pode responder a pergunta de Hum, US$ 1 milhão, que é sim. todos os cães podem ir para creche, Tati? Pois é, não, né? E as pessoas não recebem bem essa informação às vezes, né? Quando a gente fala, né, que algum cão não fica bem no ambiente de creche, as pessoas ficam frustradas e a gente super entende, né? Esse sentimento Sim, de frustração não é nada agradável, né? Tem muitas pessoas que tinham muito desejo que o cão frequentasse a creche, mas por que que isso acontece, né? E por que é tão importante, hoje eu e o Ednei, a gente deu uma palestra também, e a gente falou muito sobre isso, né? É tão importante o trabalho da educação desde filhote, por conta disso, né? Na capacitação, a uhum, gente faz as chamadas puppy classes, né? Que tem fora do Brasil, que são super comuns, e a gente meio que adaptou esse formato para cá e deu super certo. E o que acontece, claro, a gente acaba recebendo filhotes mais velhos aqui, mas antes filhotes já quase entrando na adolescência, a gente ajudando do que não ter nenhuma orientação, né? sim, E aí o que acontece é que quando a gente tem, por exemplo, essas turmas de puppy class, que a gente consegue ter uma turminha de filhotes, onde a gente está no ambiente controlado, no ambiente equilibrado, que a gente vai conseguir conduzir essa socialização desde cedo, onde a gente vai orientar, né, aos tutores tudo que eles podem fazer nesse período para ajudar, para minimizar os riscos de ter problemas de comportamento, aí sim a gente tem cães preparados para qualquer situação, aí não é só creche, né? Aí eles estão preparados para frequentar ambientes pet friendly, estão preparados para viajar junto com a gente, uhum. né? Frequentar qualquer espaço. Então, quanto mais a gente faz esse trabalho de educação, de habituação e tudo mais, eles conseguem acompanhar a gente em várias situações, né? Então, eles participam mais das nossas vidas.
E o que sim. acontece muitas vezes com a creche são cães que não tiveram esse período da sociabilização, nem da habituação com várias questões, né? Nem com a socialização com humanos direito, né? Muito menos com outros cães. Muitas vezes tem cães muito medrosos, né? E aí a pessoa acha que o cão tem que aprender, né? Tem que aprender na marra. E não é assim, né? Então, Uhum. muitas vezes a gente tem que trabalhar essas questões individuais e questões que não foram trabalhadas lá atrás para esse cão poder frequentar a creche, né? E é o que eu falo, tá tudo bem se o seu cão não gosta, né? A gente vê tantas pessoas que não gostam de estar numa multidão, né? Tem pessoas que odeiam carnaval, por exemplo, Mais né? Ou festas reservado. com aglomeração, né? Então, tem cães que não gostam desse tipo de interação. E é até pior forçar essa interação numa creche, porque aí sim a gente vai desenvolver problemas de comportamento com esse cão, né? Desde reatividade até outros muitos problemas que a gente não sabe para onde vão ser direcionados. Então, tá tudo bem se o seu cão não gosta de estar no meio dos cães. Tem como a gente trabalhar outras formas, né? Tem como a gente direcionar cães que não podem, por exemplo, frequentar a creche porque são reativos, porque já tiveram alguma questão de alguns problemas e acaba refletindo na creche. O que a gente tem feito? Um trabalho incrível com a EV, né? Nossa super amiga e super treinadora de cães. Eu acho que ela tá aí. A EV faz um Tá. trabalho incrível de spots caninos, né? E é maravilhoso. Eu admiro muito, sempre admirei, né, esse trabalho de esportes caninos, porque a gente consegue direcionar, né, até a energia desse cão e todo o problema dele acaba sendo trabalhado de forma muito incrível, porque através dos esportes caninos eles precisam focar mais, eles precisam se vincular mais, né, com o tutor, né, Vê? Então, é um trabalho incrível que aumenta muito mais esse vínculo, aumenta a confiança do cão, não só Nossa, em relação super. ao tutor, mas em relação a todas as situações, né? E esse cão ele fica tão autoconfiante, ele fica tão melhor, que ele acaba deixando de prestar atenção nos outros estímulos que para ele poderiam ser um problema, né? Então, eu acho esse trabalho muito bacana. Então, a gente tem formas e formas de trabalhar, mesmo os cães que têm problema de comportamento e que não conseguem frequentar uma creche, a gente consegue direcionar muito bem, né? E a EV pode falar melhor do que eu, pode digitar aí, EV. Mas eu vejo, A gente tem vai ter que alguns fazer uma live só sobre esportes. Depois eu vou querer que que ela faça comigo. tem, mas eu acho muito legal porque a gente direcionou ali 2 ou 3 cães que eram bem reativos e não podiam frequentar a creche, né? E uma das tutoras, ela ficava muito frustrada. Ela tentou também outras creches, tentou outras formas, né, de inserir esse cão no contexto de creche. E eu falava, não, isso é legal para ele. E ela começou a fazer aula com a EV. Eles estão fazendo uma dupla incrível, né? Eles podem até já ir para competição porque estão fazendo Ah, que um legal. trabalho incrível, né? Estão super bem e eu vejo a evolução desse cão. A tutora está super animada, está super feliz, né? A relação deles mudou muito e eu tenho certeza que impactou diretamente no comportamento dele, né? Tá muito melhor. O Ednei também adestrou ele, então é um trabalho aqui de várias mãos, né? Ednei, eu, Evê, então é muito legal, né? A gente poder ajudar Sim. de uma outra forma. Então, creche não é o único caminho, né? Ah, então eu acho que isso é muito importante da gente frisar, porque a gente consegue fazer direcionamentos, né? E pode ser que a creche não seja naquele momento, mas ela pode ser em um outro momento, depois esse cão tá melhor adaptado, com comportamentos mais controlados. Então, Sim, acho que faz muito sentido. Mas tem como você falou, né? O cão que ele é mais reservado, às vezes ele realmente não gosta daquilo. Então, também vai ter esse cachorro que talvez uma rotina individual seja melhor do que a rotina na creche. Cães sim. agressivos, por exemplo, acredito que também não seja possível na creche de uma forma direta, mas que sendo trabalhado, não sei até que ponto que é possível desse cachorro frequentar a creche. Sim, então, e são esses cães que a gente direcionou muito Ah, para tá. evoluir. Reatividade com agressividade. Ah, entendi. Sim, assim, são outros cães, né? Porque a gente consegue direcionar para esse trabalho incrível do esporte, né? Eles ficam mais focados, a ansiedade ali se esvazia praticamente, né? Eles ficam mais Uhum. confiantes, eles ficam muito menos tensos, então
É muito bacana, há muitos anos eu vinha já pedindo para eu ver esse projeto, né, de esportes caninos, porque era algo que faltava. Eu lembro quando eu comecei a adestrar em 2008, eu precisava de creches para alimentar o trabalho, né, para socialização e para ajudar, né, a acrescentar o Uhum, trabalho. Então, uhum. eu precisava desse trabalho em conjunto da creche. E aí a creche caiu no meu colo, comecei a trabalhar com isso, e eu consegui fazer esse trabalho em paralelo, né? Então hoje eu e o Ednei, a gente faz esse trabalho super bem. Mas há muito tempo eu vinha pedindo para ver, porque eu falava assim, EV, esse cachorro vai ficar bem fazendo esportes caninos, né? Porque Uhum, era isso, eu sentia a falta disso. Tá bom, para aquela pessoa que não pode ter o seu cão na creche, como que eu vou ajudar da melhor maneira, né? Como que eu uhum. vou direcionar esse cão? Como que eu vou tratar esse problema de forma mais leve, né, e positiva? Porque quem tem cães com problemas, né, vive na tensão o tempo todo, né? Não O é tempo agradável, todo. é muito frustrante para essa pessoa, né, ter um cão com problema de comportamento. Então é muito incrível a gente conseguir ajudar Inclusive dessa as forma. pessoas ficam reclusas, dependendo da situação, elas param de se socializar com as pessoas, elas param de Exatamente. sair por causa do problema Para de comportamento do viajar. cachorro. Uhum. Exatamente, ficam meio reféns, né, do cão, então vivem só naquele contexto, mas e aí vive todo mundo estressado, né? Cachorro, família, então é muito legal a gente conseguir direcionar, né? E é como a Ivy Uhum. falou aqui, é divertido, é muito divertido, né? As pessoas se divertem, então o clima fica muito mais leve, né? Então, ainda Ah, bem é que eu legal para os consegui dois. Eu colocar não isso, participei da né? última turma, mas eu quero muito fazer, porque a Paçoca eu acho que ela tem potencial. Eu acho também, eu acho. Eu acho, É, super acho. Eu já pedi para ele fazer um festival de é freestyle no curta. final do ano agora. Ela E tá aí, aqui do meu lado só olhando. Falo Paçoca, ela já veio aqui. próximo ano. Ô, Tati, mas agora uma pergunta que também surgiu e os cães idosos? Sim. Como que é isso na creche? Então, a gente tem poucos idosos, né? E a gente Uhum, precisa realmente ter um olhar muito cuidadoso, né? Porque quando a gente fala em bem-estar, a gente precisa olhar a saúde dos cães também, né? Então, isso é muito legal. A gente conhece tão bem os nossos cães, né? Você falou aí de cães medrosos, por exemplo, ou cães que não são tão sociáveis e não gostam do ambiente de creche. A uhum. gente precisa muito respeitar os indivíduos, né? A individualidade de cada um, né? A personalidade de cada um, entender muito bem cada cão para a gente poder ajudar. Então, quando a gente tem cães mais velhos, e não só os mais velhos, a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso, porque tem cães que a gente percebe que chegam diferentes. E aí, esse Uhum. diferente, a gente vai perceber que ou o cão está com dor, ou o cão está com algum desconforto, né? E a gente pede para investigar e realmente, bingo, né? Aquele cachorro estava com algum problema, estava Alguma sentindo coisa. dor, estava com problema na coluna, né? Então, é super importante a gente ter um olhar muito criterioso, porque muitas vezes os cães eles vão sinalizar, né? Através do próprio comportamento, a mudança de comportamento vai mostrar para gente que aquele cão não está legal, né? E aí os próprios monitores falam assim, nossa, acho que hoje o fulano está com dor, porque não está legal. E aí já ligam para o tutor e falam, pode falar com o seu veterinário, qual que é a recomendação? Ou então Uhum. a gente pode passar por uma avaliação, porque ele não é assim, né? E quase sempre a gente identifica alguma coisa, né? É um As pessoas olhar têm muita treinado. dificuldade. Porque as pessoas têm muita dificuldade em identificar dor em cães, né? A Uhum. gente falou muito na palestra de ansiedade, de estresse. E muitas vezes, para a pessoa, o cão que está com dor é aquele que parou de comer e está deitado na cama. Nossa, muitas vezes parou de comer, assim, tá num estado já crítico, né? Corre que Tá no final da dor, na verdade, né? Tá no limite. exatamente. Exatamente. Por isso que, de novo, né, tão importante o Puppy Class, porque lá a gente ensina, né, toda a manipulação, como manipular o cão, como a gente identificar, né, se ele está incomodado com aquele toque, porque ele não foi habituado ou porque realmente aquele toque está incômodo, né? Então, habituar o tutor a fazer isso, né? E até como forma de ajudar o trabalho dos veterinários clínicos, né? Para uma Uhum. visita ao veterinário. Ele vai chegar na visita do veterinário e ele não vai, tudo bem. Ele pode ainda não ter o vínculo com o veterinário, mas se ele tiver já o costume do toque, né, da manipulação, ele vai ficar um pouco mais tranquilo. E aí sim ele pode demonstrar Sim. se ele sentir um desconforto, né? Muitas vezes o cão que não foi habituado a essa manipulação,
na hora do exame clínico, ele vai travar e vai congelar de um jeito que ele nem vai demonstrar que ele está com dor, né? Então, Não, é super ele realmente importante. congela. Sim, então é muito, muito importante esse trabalho já desde filhote, da gente ensinar o tutor de toda essa manipulação, da habituação, né, de escovação de pelo, de escovação dos dentes, de olhar a boca, a gengiva, olhar a orelha, né, olhar tudo, né, conseguir entender como esse cão funciona, para a gente saber quando ele Hum, tem dor, né. E até é importante falar sobre isso, né, a, a doutora Dani Ramos está oferecendo um curso que é para o ano que vem, mas eu acho que as inscrições estão abertas de novo, que é sobre o manejo amigável, né? E é muito válido para ai, tutores, para nós que fantástico, estamos olhando, fantástico. né? Porque eu falo tanto, né, com a nossa equipe, né, desse manejo amigável, de nunca forçar a colocar a coleira, de nunca forçar a escovação e tudo mais. E ela ela está oferecendo esse curso incrível de manejo amigável, que vai nos ajudar, né? Nós, tutores, profissionais da área, para os veterinários, de como a gente pode fazer isso, né? De forma tranquila, agradável, e aí a gente consegue identificar melhor, né? Então, com os nossos idosinhos, que você me perguntou, a gente tem esse cuidado, né? Do olhar, de saber se eles estão bem, é, trazê-los para um ambiente mais tranquilo, para descansar, ter mais descanso, ter menos atividade, né? Mas a maioria dos nossos idosinhos adoram participar das atividades, ficam super Que animados, né? fofura, meu Então, nem Deus. parecem idosinhos, né, Vê? A Suri E- super animada, o Biri também, então é muito bacana de ver como que eles se sentem à vontade, né? Mesmo com já uma certa idade. eu acho que né, de achar que porque é idoso ele não pode ou não vai frequentar a creche. Aí entra naquilo que você comentou sobre o indivíduo. A gente tem que avaliar caso a caso, cada um, né, a situação, tanto de saúde quanto de comportamento, mas eles precisam de atividade. Rejuvenescem, a Eva tá falando. Porque, mas Exatamente. é mais atividade mental, né, cognitiva, isso Exatamente. traz muitos benefícios, né, pro cachorro. Na Sim, verdade, é o que você falou, né, desde filhote, você fazer esse trabalho é fantástico. Se ele não teve a oportunidade de começar filhote, qualquer momento ele pode ter uma qualidade de vida melhor, né. Então, não é sim, um sem problema dúvida. ele começar a creche mais tarde, mas aí tem toda uma avaliação, né, para Sim, saber se esse cão ele se adapta, né? Se é para ele, né, o estilo de creche, né? sim. E vale lembrar que cães aprendem a vida inteira, né? Então nunca é tarde para Sim, iniciar sim, nenhum tipo de ensinamento, de trabalho, né? Eles aprendem o tempo todo, mesmo idosinhos. Então é super sim, importante que a gente estimule os nossos idosinhos, principalmente mentalmente, né? Para sim, evitar doenças, né? De deficiência cognitiva, né? cognitiva, Então é super importante que a gente estimule esses cães, sim, e preserve o limite deles, claro. sim. E aí a última pergunta, vinculada inclusive a isso que a gente estava falando sobre limite, né? Já atendi vários cães que iam para creche, tá? Só que eles não relaxavam. E aí as pessoas enviam os cães, mandam eles para a creche, esperando que o cachorro gaste energia e que ele fique Sim, loucamente brincando e correndo lá o dia inteiro. Aí acontece, ele morre de cansado no dia seguinte, mas esse cachorro ele fica acelerado, ansioso. Então eu queria conversar um pouquinho contigo sobre isso, sobre o tempo adequado, sobre a importância do relaxamento, porque as pessoas acham que creche é só oba-oba, né? Você falou do velho e do idoso, né? Mas isso exatamente. funciona para todas as faixas, né? Para todas as etapas. Tem cão que não relaxa. Eu cheguei em várias casas de tutores e eles ficam mantendo uma ansiedade por muito tempo, muito tempo. Sim, sim, isso é um problema, na verdade, né? Porque as pessoas acham que é isso, a creche tem que ser aquela coisa maluca, gastar energia, correr, jogar bolinha, aquela maluquice. A gente falou de cães idosos, dificilmente a gente joga brinquedos para os cães, justamente para não gerar problema de articulação, né? Às vezes é um cão que já tem algum problema, correr um pouquinho, nossa, aí a gente Uhum, prejudica ainda mais, né? sim, Então, a gente procura não incentivar essa hiperestimulação, né? Porque essa hiperestimulação só vai gerar problema, né? Então, esse cão que não relaxa,
é um cão que pode ficar, inclusive, intolerante, né, reativo dentro da creche, porque ele está tão pilhado ali que na hora que ele ficar frustrado porque parou aquela interação maluca, esquizofrênica, ele vai ficar frustrado e ele quer mais, e aí ele vai acabar tendo uma reação ruim, né? Uhum. E não só isso, o cão que é hiperestimulado, a gente sabe, né? Ele acaba liberando cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, ao contrário do que a gente pensa que a gente vai relaxar esse cão e vai gerar tranquilidade, não, ele vai ficar tão pilhado que ele vai produzir ali o hormônio do estresse, que é péssimo, né? E aí ele vai, sim, depois chegar em casa e vai desmontar, mas é de uma forma não muito tranquila, né? Então, Uhum. isso gera problema, né? Tanto problema de comportamento quanto para a saúde dele também. Então, É a um, gente um- procura manter os cães sempre mais em equilíbrio. É claro que eles podem brincar e tudo mais, mas a gente intervém quando, né, a interação não está tão tranquila assim, começa a se agitar. Então, e aí entra muito, né, o trabalho da nossa equipe incrível, que está sempre muito empenhada, né, em aprimorar as técnicas, né? Então, é muito bonitinho ver, eles fazem até target, né? ah, E outras formas de técnicas de adestramento para realmente mudar o foco ali do momento e não gerar hiperatividade, né? Então, ficar jogando bolinha que nem maluco e aquelas coisas que a gente vê, sabe? De fazer bobinha, eu acho joga que isso é bolinha uma, pra cá, joga para os bolinha. tutores aí ficarem atentos da forma como o cachorro volta para casa. Porque é isso, tem que perceber como que ele tá. Se ele, que é o que a gente falou antes, né? Ele tem que voltar melhor. Se ele voltar pior, tem Isso, alguma coisa errada. Inclusive, já tive casos de atender cães que iam para creche e pioraram a reatividade, como você comentou. Então, tem o caso sim, real sobre isso. Então, é importante que essa informação chegue para as pessoas, porque eles precisam aprender a ter o relaxamento. Às vezes, o tempo também, a pessoa quer deixar o cachorro 8 horas, 12 horas por dia num lugar e ele não tem perfil para isso, e a gente sabe que os estudos científicos já comprovam que não deveria ficar tanto assim, né? Mas, exatamente. mas é igual o trabalho, né? A vida, a rotina louca que a gente vive, né? Aí eu tenho que deixar de manhã, vamos pegar só no final do dia. Então, Sim, são coisas que a gente precisa ficar atento e observar esse limite desse cão, né? Porque senão a gente acaba piorando uma coisa que a gente queria melhorar, né? Uma coisa tão exatamente. bacana, né? Procurar fazer um investimento e aí a partir disso frustra de novo porque foi o contrário, né? Do que estava sendo esperado. Exatamente, é o que eu converso com muitos tutores, né? Falo, vamos fazer um trabalho individual agora, porque eu não quero me sentir responsável de poder piorar o comportamento ou gerar um problema de comportamento no seu cão, né? Então, como eu falei de jogar bolinha, não tem problema, né? De vez em quando, mas a gente tem que saber jogar bolinha, tem a hora certa, tem a forma certa, né? Tem que saber os cães que não são super possessivos ali com o brinquedo. E aquilo que eu te falei, aquela coisa de brincadeira de jogar a bolinha de um lado para o outro, o monitor para o outro, e o cão não pegar, eu só estou gerando frustração, né, Nossa. naquele cão. Não é só a hiperatividade, é frustração, Uhum. irritação. Então, aquilo é uma coisa que gera muito incômodo para o cão e acaba sendo uma experiência super negativa, né? Então, a gente tem que tomar cuidado em cada situação, né? Quando a gente promove atividade de enriquecimento mental, a gente não solta como se fosse uma boiada e sai todo mundo, né, desenfreado ali, latindo com ansiedade, né? A gente faz um trabalho para que eles saiam tranquilos, um de cada vez, respeitando o limite da porta, sem ansiedade, sem desespero, né? Para que não aconteça comportamentos ruins, né? Reações ruins Uhum. que a gente sabe que esses momentos são tensos de muita ansiedade, né? Sim, o Ednei lembrou, muito bem lembrado, uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Se vocês aceitam cães adultos não castrados, Ah, né? sim. O que que acontece com machos adultos não castrados, né? Quando a gente tem um grupo de cães, primeiro a gente precisa entender que eles não vivem na mesma casa, não têm um convívio diário, não têm um convívio, né, com a mesma rotina, com a mesma educação, mesmo ambiente. Então, quando a gente tem vários cães em um ambiente como a creche, né, é complicado porque cada um vai ter uma reação diferente, né? E como a gente tem cães que produzem hormônios ali ainda que eu tenha cães castrados, eles entram em contato com esses hormônios, né? E o que Uhum. acontece é que eles conseguem desequilibrar totalmente o ambiente, né? Então, esses cães, eles podem ser tranquilos, porque realmente, às vezes, a gente tem machos não castrados tranquilos, muito
tranquilos de todas as reações que eles poderiam ter, né? Mas os machos que são castrados, ao entrar em contato com esses odores e informações químicas, eles acabam alterando o comportamento deles. Eles começam a disputar, né? Começam a ficar, a disputa que eu falo, eles começam a ter mais posse por recursos. Então, o recurso Sim, pode ser um brinquedo, pode ser a planta que eu quero puxar ali, ou o galho que eu quero puxar, pode ser uma outra fêmea, ou a disputa na brincadeira, na própria brincadeira, o pote de água, né? Então, a caminha. E aí começa a existir um comportamento ali de disputa geral, e aí fica inviável, né? Então a gente não consegue trabalhar com machos especificamente. As fêmeas, tudo bem, é claro, as nós fêmeas tudo trabalhamos bem. só perto do período de cio, né? Mas os machos realmente fica inviável trabalhar em grupo quando eles não têm esse convívio próximo, né? Perfeito. Tati, acho que é isso. Tem mais alguma consideração que você gostaria de fazer? Nossa, difícil, né? Porque eu gosto pouco de falar e tanto que é o meu dia a dia, então, meu arroz com feijão, então é difícil fazer uma consideração, né? Se deixar, a gente fica falando aqui o dia Ah, inteiro. é. Não, mas a gente pode marcar outras, não tem problema, porque esse tema Sim. sempre é atual e as pessoas precisam de informação. E acho que essa que é a importância do nosso papel, né? O quanto que a gente Sim. E consegue até mesmo, educar e informar as pessoas para que elas tenham cada vez uma rotina melhor com seus cães aí, compreendam cada vez melhor o que eles esperam, né? O que eles querem, como eles podem ser recompensados, necessidades e tudo mais, né? sim. Falar de comportamento é muito gostoso, né? A gente Ah, ficaria é. A aqui gente é falando suspeita de falar. É, eu também adoro. Tati, vou fazer um print. Eu parei aí os comentários só para a gente fazer um print para agradecer a galera. Aê, agora eu vou deixar a galera falar nos comentários. Ativar. Queria te agradecer muito por você ter eu que agradeço. aceitado. Sempre é um prazer bater um papo contigo aqui na live, as nossas parcerias, sempre bom. E Sim. pessoal que tiver qualquer dúvida aí, pode entrar em contato com a gente lá no perfil da Audi Casa ou aqui na Bigudes. A gente está sempre disponível para ajudar no que for preciso, para fazer as orientações necessárias. Então, Tati, mais uma vez, super obrigada aqui por você estar com a E gente. eu que agradeço, Ari. Vamos fazer mais nossos encontros presenciais também, né? E Sim, precisamos. É só o Ednei voltar de férias agora. E Aí a é gente já isso. marca. Sim, estão todos convidados, né? Quem for aqui de Sorocaba, o próximo a conhecer nosso espaço, conhecer o trabalho meu do Ednei, né? Também lá da IV, né? Nosso trabalho de creche, enfim. Estamos sempre de portas abertas para ajudar da melhor forma. Então tá. Beijo, beijo, beijo. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Obrigada. Bom finalzinho de feriado. Obrigada, igualmente. Bom restinho de semana para todo mundo. Tchau, Tati. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite.